Boa noite. Tudo bem com vocês? Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. É uma grande honra e um grande privilégio estarmos aqui na casa de Deus. Não posso começar a mensagem de hoje sem antes parabenizar os pais, pelo dia. Aliás, dia dos pais é todos os dias, assim como dia das mães, Os pais são muito especiais. Eu, graças a Deus, tenho meu pai vivo. A nossa história de vida foi um pouco conturbada devido a algumas circunstâncias da vida, mas Deus seja louvado que hoje nosso relacionamento ele foi reconstruído. Meu pai, ele é um homem diferente, um homem melhor, e eu louvo a Deus por isso. Pude falar com ele hoje, parabenizá-lo. Se você ainda não fez isso, faça. É muito especial e muito significativo para os pais. É um dom, é um ministério, é uma grande responsabilidade, mas é uma grande bênção também. Então, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe vocês. Amados, ontem nós vimos, que nós precisamos sonhar. O sonho é o combustível que move o ser humano. E nós precisamos aliar o nosso sonho ao sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, como a gente acabou de cantar, ele é grandioso. Quando nós cremos, quando nós temos as nossas crenças à frente dos nossos desejos pessoais, nós percebemos o quão longe nós podemos ir e quão grandes coisas nós podemos fazer por intermédio do poder de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, pedir a presença do Espírito Santo nessa noite. Poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, porque escolhemos estar aqui, Senhor. Decidimos vir aqui hoje com o único intuito de adorá-lo. Te peço a Deus que o homem se cale nesse momento para que a Tua palavra fale, Senhor. Que nenhum ruído nos atrapalhe de ouvirmos a Sua voz nessa noite. E que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, para expandir o Teu reino lá fora. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. Gênesis 39, a partir do versículo 1. Ontem nós vimos que José, ele era um menino interessante, um menino inteligente, e José tinha alguns sonhos, e nos sonhos de José, sempre alguma proeminência era dada a ele no sonho. Os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe se curvavam diante dele, e a palavra de Deus diz que o pai observava aquilo e guardava aquilo consigo. É lógico, o pai sabia das promessas que Deus havia feito, o pai sabia das promessas que Deus havia feito ao seu avô, ao seu pai, e ele tinha no seu coração a certeza de que Deus estava no controle e de que uma bênção especial estava sobre aquele menino. Mas a história também nos conta, o texto bíblico nos diz, que isso causou em seus irmãos uma certa ira. Seus irmãos pelo seu pai, porque Ellen White descreve que de fato Jacó mimava de alguma forma José. Jacó tinha um carinho especial por José. E José, recebendo todo aquele carinho, toda aquela atenção especial, ela descreve no seu livro Patriarcas e Profetas, página 147, que isso estava estragando o caráter de José. José, de alguma forma, ele começou a se tornar um pouco arrogante. Ele era alguém teimoso e ele gostava de que as pessoas o ouvissem e de que aquilo que ele dizia sempre tinha que ter, a sua razão. Talvez você conheça muita gente assim. Pais, aproveitando que hoje é o dia dos pais, preciso dizer para vocês, é preciso ter muito cuidado na educação dos filhos, porque a contribuição que se dá a um filho na sua infância pode reverberar por toda a eternidade. E isso pode causar a sua salvação, a sua perdição. Isso pode lhe trazer muitos males ao longo de sua vida. E sabe, Deus, no seu leve controle da história, tirou José da sua zona de conforto, tirou de José todo aquele carinho, toda aquela cerca de proteção que Jacó colocava ao seu redor, e colocou José agora numa situação desafiadora. Deus estava preparando José para algo maior. E a palavra do Senhor diz assim:
Capítulo 39, a partir do primeiro versículo. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante a ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Perceba uma coisa interessante. A Bíblia se preocupa em dizer que quando José ele chegou ali no Egito, ele chegou na condição de escravo. Mas, queridos, o percurso que José fez foi um percurso muito longo. O tema de hoje, que nós vamos tratar hoje, tem como título: Aprenda a amar o trabalho que você faz. Aprenda a amar aquilo que você faz. A missão que Deus te deu, o lugar onde você está, a posição que você ocupa, você está aí porque Deus permitiu que você está aí. Então aprenda a amar isso. Faça com excelência, dê o seu melhor, seja lá o que for que você for fazer. Se você se empenha em fazer, dê o seu melhor. Essa é a mensagem de hoje. Bom, o Egito que José encontrou era uma civilização muito desenvolvida. Naquela época era a grande potência mundial. Eles tinham uma arquitetura genial. Haja vista as pirâmides, a esfinge e até hoje a grande contribuição arquitetônica que o Egito deu para o mundo. Para vocês terem ideia, a maior pirâmide construída naquela época tem hoje cerca de um prédio, a mesma altura de um prédio de 49 andares. E eles moveram blocos de até 8 toneladas para construir essas pirâmides. Os egípcios também eram conhecedores ali da astrologia, né? Eles conheciam, é claro, ainda era uma ciência muito primitiva, mas eles tinham conhecimento. As ciências exatas também eram o forte daquela nação. Era uma nação, para a sua época, muito à frente, muito desenvolvida. Deus tirou José da cidade de Canaã, do lugar onde a sua família estava, um lugar pacato, tranquilo, e o levou para o centro do mundo. Mas a condição em que ele estava era uma condição adversa. Ele percorreu desde Canaã até o Egito cerca de 400 quilômetros. Nós não sabemos precisar, e a Bíblia não diz, quantos dias levou essa caminhada, quantos dias levou essa jornada de José. Mas a gente pode mais ou menos mensurar. Os beduínos que andam ali no deserto, eles geralmente andam em média cerca de 30 quilômetros por dia. E olha que o deserto é um lugar terrível, porque é um lugar arenoso, um lugar quente durante o dia e um lugar frio durante a noite. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar no deserto. Eu mencionei ontem que eu fui contemporâneo do pastor Josué, que é filho dessa igreja, e uma certa vez eu precisei sair da Bolívia e ir até o Peru, porque eu tinha 90 dias como turista para legalizar ali o visto de estudante. E aí o meu prazo expirou, teve alguns problemas na documentação, e eu precisei sair, e não dava tempo de eu sair até o Brasil, e eu tive que sair por uma cidade lá no Lago Titicaca, chamada de Unguio. Só que o ônibus, a van, nos deixava até um certo ponto, e dali a gente tinha que caminhar a pé. E ele nos deixou em torno de 11 horas da manhã, e falou assim: olha, segue adiante aí, que vocês vão chegar no posto onde é o Peru. Só que ele não falou que a gente tinha que atravessar 9 quilômetros de deserto. E começamos a caminhar, e a sensação é de que nunca vai chegar. Foram 9 quilômetros, mas parecia 90. A angústia, a ansiedade, o medo, a gente não podia voltar, era o nosso último dia no país, poderíamos ser presos por estar ali ilegalmente, precisávamos do visto de saída e depois um de entrada, para ter mais 60 dias para resolver a questão da documentação. Mas o fato é que
que aquela jornada, aquela caminhada foi terrível. Mais ou menos ali umas 4 horas de caminhada, mas o terror psicológico, a falta de água, o ar rarefeito, tornaram aquela jornada algo terrível, marcante para nós. Eu imagino 400 quilômetros, e pior, eu ainda estava numa condição boa, eu era estudante. José era um escravo. José andou 400 quilômetros se lembrando da mordomia que tinha na sua casa. O pai dele havia lhe dado uma veste que o colocava como líder do clã. O pai dele estava preparando ele para liderar o seu povo. Isso causou a ira dos seus irmãos. E eu imagino para uma criança, José era uma criança, o terror de ver nos olhos dos seus irmãos a ira, a inveja, o ciúme, a cólera. Imagina ele ser jogado ali dentro daquela cisterna, depois ser vendido como escravo. Ele não sabia o que lhe aguardava. Amados, o lindo dessa história, aqui foi o lugar que José chegou. É claro que esse mapa é mais contemporâneo. Aqui as principais cidades. Percebam uma coisa interessante na geografia do Egito. Aonde o rio Nilo passa é onde há a vida. Então, ou seja, eles vivem basicamente da pesca, da agricultura e naquela época também do papiro que nascia na margem do rio, né? Os documentos, os livros eram feitos do papiro. Então, toda a riqueza, toda a economia do Egito era dentro desse delta, que é chamado de delta do Nilo, esse triângulo, e ali nas margens do rio. Era um local pequeno, cercado pelo deserto, e ali onde o povo vivia. Nessa viagem que José fez para o Egito, José tomou a decisão mais importante de sua vida. Essa decisão aqui foi o que deu o desfecho feliz do final dessa história. José decidiu estar com Deus. Sabe, amados, nós não conhecemos o nosso futuro e vivemos, lógico, o ser humano por natureza ele é imediatista. Nós queremos resultados sempre ao nosso tempo. Mas há uma coisa muito importante nessa história, e esse conceito eu quero que você grave ele no seu coração, para nunca mais apagar, para nunca mais esquecer. Se você se decide estar com Deus, não importa as adversidades que virão, não importa as circunstâncias, não importam os problemas que vão acometer ao longo da jornada, o importante é que no final da história, Deus irá te abençoar. A história terá um final feliz, porque o começo dela foi assertivo. A escolha que você fez, a decisão que você tomou no coração de andar com Deus, te deu a certeza do sucesso no final. José passou por muitos tormentos, por muitos problemas, mas aqui José definiu o seu rumo, definiu o seu futuro. E sabe de uma coisa, nunca é tarde para nós tomarmos essa decisão. Muitos problemas nós enfrentaremos de maneira diferente se em nosso coração nós tomarmos a decisão de que o que a gente fizer, de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, vai ser para a honra e glória de Deus. José então, levado para o Egito, a palavra de Deus diz que Deus era com José e por isso ele fazia prosperar tudo que José fazia. Olha o verso 2 que diz, no capítulo 39, verso 2, o Senhor era com José, ele veio a ser um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor egípcio. E aqui está o grande segredo. José estava na condição de escravo, mas aquilo não abalou a sua autoestima. Ele percebeu que era uma grande oportunidade, e homens de Deus olham para a crise como uma grande oportunidade. Eu me recordo que, eu até mencionei um pouco aqui, quando eu terminei teologia, eu não tive o chamado, e eu sabia que Deus havia me chamado, mas eu não tive o chamado oficial da igreja. E eu fui para um lugar muito desafiador, um lugar de difícil penetração do evangelho. E eu me lembro que a minha primeira experiência com o bairro, eu peguei o ônibus, eu fui para o ponto mais alto do bairro, e lá dava para ter a vista completa do bairro. Eu via a Unicamp, eu via ali a estrada que ia para Cosmópolis. E ali eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, não sei o que me aguarda nesse ano. Que desafio, que gigante está à minha frente.
não sei o que vai acontecer. Mas se o Senhor me chamou, e eu acredito piamente nisso, eu sei que milagres extraordinários vão acontecer. E o Senhor há de se revelar aqui nesse lugar. Então, Senhor, vai batendo nas portas, vá abrindo os corações das pessoas, vá preparando o terreno, para que quando a mensagem chegar, quando nós chegarmos lá para apresentar a Tua verdade, que as pessoas já estejam nos aguardando, e que a Tua palavra entre e faça morada. José, naquela viagem, Ellen White diz que ele ficou se lembrando da sua casa até uma parte do percurso, mas aí então ele parou, ele orou a Deus e ele falou: Senhor, aonde quer que eu estiver, eu vou honrar o Teu nome, eu vou fazer de tudo para que o Seu nome seja exaltado. E Deus era com ele, e tudo que José fazia, Deus colocava a sua mão, Deus operava os milagres e aquilo prosperava, a ponto de chamar a atenção de Potifar. Potifar observou isso em José, e olha, José estava num lugar muito hostil para um servo do Senhor. O Egito, os moradores, os egípcios, eles adoravam vários deuses pagãos. Era um lugar onde aconteciam coisas terríveis. Eles não eram bem-vindos ali, ele era um escravo. Mas Potifar observava nas ações de José, na atitude de José, que ele era alguém diferente. Ele não era como os demais. Geralmente o escravo, ele fazia aquilo que lhe mandava. José queria mais, ia além. E às vezes na sua vida, na sua vida espiritual, você vai querer crescer, vai querer fazer mais, e muitos vão olhar para você com olhos assim, te discriminando. Às vezes você vai querer dar o seu melhor e andar a segunda milha em prol da causa de Deus, e muitos vão dizer para você, olha, tentar te desanimar, olha, isso não dá certo, isso não vai acontecer, a gente já tentou isso, no passado fizemos isso, mas agora eu acho que não é o melhor caminho. Quero dizer uma coisa para você: se você coloca o seu coração, se o que você faz é com amor, Deus opera milagres extraordinários. Naquela ocasião em Campinas, primeira coisa que o adventista aprende é fazer a tal da pesquisa bíblica, né? E aí a primeira coisa que me disseram foi o seguinte: olha, isso aqui não funciona, isso aí pode funcionar lá na favela, aqui no Barão Geraldo não funciona. E então eu reuni os estudantes ali, nós tínhamos 22 estudantes, e eu falei assim: galera, é o seguinte, como a gente ainda não tem uma metodologia melhor, vamos fazer uma pesquisinha bíblica? Quem sabe aí a gente não consegue levantar um estudo bíblico. E saímos, durante uma semana, cada um dedicava uma hora, o tempo que tinha disponível, e nós terminamos ali aquela semana com as nossas pesquisas bíblicas, com mais de 30 estudos. Não tínhamos nada, era um lugar que realmente, se num bairro comum você batia em 4 casas para um aceitar o estudo bíblico, ali você batia em 25. Era um desafio tremendo, mas ainda assim haviam pessoas interessadas. E às vezes você chegou na igreja, você está com aquele primeiro amor, com vontade de trabalhar, com vontade de aplicar os seus talentos à obra de Deus. E aqueles que já estão há algum tempo, não todos, mas sempre há aqueles que vêm com ideias negativas, falam: olha, vai com calma, a gente já conhece, isso não dá certo, aqui é diferente. Esse discurso existe em vários lugares, mas se você coloca o seu coração, se o que você faz é com afinco e com amor, Deus vai à sua frente e Deus abre as portas. E sabe, queridos, não é pelas nossas capacidades, não é pelas nossas habilidades, não era pela capacidade de José, mas era pelo Deus que ele servia. Quando nós honramos a Deus, Deus, ele nos honra. Quando nós servimos com amor, Deus observa o nosso esforço, Deus observa o nosso interesse em fazer com que a causa dele ande. E é aí que ele dá aquela injeção de ânimo na gente, quando ele coloca pessoas no nosso caminho que estão interessadas em conhecer a sua verdade. José estava ali e ele entendeu o chamado de Deus. Ele aceitou a condição, a circunstância em que ele estava, e ele decidiu no seu coração, mesmo estando nessa circunstância, eu vou fazer o meu melhor, eu vou revelar o Deus que eu sirvo. E isso, a palavra de Deus diz que chamou a atenção de Potifar. O verso 6 nos diz que Potifar,
tudo que ele tinha, ele confiou às mãos de José. Ele se assentava à mesa e só queria o pão para comer, porque ele sabia que José governava a sua casa tão bem como se fosse dele. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você não está no melhor emprego do mundo. Talvez você gostaria hoje de estar sentado ali, gerindo uma grande empresa, tendo seus milhões de dólares entrando por minuto na sua conta. Mas infelizmente você não ocupa essa posição. Mas aonde você estiver, dê o seu melhor. Procure a excelência sempre. Procure mostrar para as pessoas que o que você faz com amor. Muitas pessoas não estão felizes com aquilo que fazem, e é por isso que a vida delas se torna amargas. Aprenda a amar aquilo que você faz, porque se Deus te colocou ali, permitiu que você chegasse ali, é porque Ele tem um propósito magnífico na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Foi assim com José. As circunstâncias da nossa vida podem mudar, mas Deus, Ele nunca muda. E a promessa de Deus, o plano de Deus, o propósito dEle é soberano. É muito maior do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os desejos, os desígnios do seu coração são infinitamente maiores que os nossos. Hoje nós não podemos entender algumas circunstâncias da nossa vida, mas quando a gente trilha mais algum caminho, lá na frente, a gente consegue compreender o porquê passamos por algumas coisas. Naquelas adversidades, Deus estava preparando José para salvar toda uma geração. Olha que coisa magnífica. Certamente se José tivesse crescido ali, cercado por toda a proteção do pai, que tipo de homem José teria se formado? Já imaginou isso? Será que José teria a capacidade de liderar o povo de Deus no momento de intensa crise? O que seria do povo de Deus se José não tivesse passado pelo que ele passou? Olhando agora para trás, a gente consegue perceber a mão de Deus operando. E é assim que Deus trabalha. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea provação servirá para a comprovação do nosso caráter e acarretará em eterno peso de glória. É por isso que Deus permite algumas coisas. É por isso que muitos de nós sofremos e a gente fracassa, falha, erra. Isso faz parte do processo, e o processo é mais importante que o resultado, porque é Ele quem constrói quem nós somos. A prosperidade de José está intimamente ligada à bênção de Deus. Essa frase é muito importante. Talvez numa leitura despretensiosa você não capite assim a intensidade, a profundidade dessa frase. Sabe, José, apesar de colocar o seu melhor no que fazia, a sua prosperidade não vinha de suas mãos, mas vinha das bênçãos de Deus. E olha que coisa interessante, a bênção que Deus dava a José, abençoava a casa de Potifar, e por consequência, abençoava a vida de Potifar. Quando nós nos esforçamos, o segredo do sucesso está aí, na união do poder divino com o esforço humano. Quando nós damos o nosso melhor, quando a gente coloca o nosso coração, o nosso amor naquilo que nós fazemos, a bênção de Deus ela vem sobre nós, e isso é real, e isso contagia, isso anima, motiva, e as pessoas percebem que há um poder diferente. Aliás, Romanos 1,16 diz isso, que o Evangelho é o poder de Deus, não é a capacidade humana, mas o poder de Deus para a salvação. E quando esse poder atua através de nós, ele contamina as pessoas que estão do nosso lado, e todos vão andando na mesma sinergia, e uma força poderosa, inexplicável, faz com que milagres grandiosos aconteçam. Se a gente for olhar a história da igreja adventista do sétimo dia, um milagre atrás do outro, Deus usou pessoas e através delas fez com que milhares e milhares fossem abençoados. E não é diferente, nós vivemos em um outro tempo, um tempo de secularismo, um tempo em que a fé das pessoas está cada vez mais enfraquecida, é verdade. Mas o Deus desse tempo é o mesmo Deus do passado. O Deus que faz coisas grandiosas hoje é o mesmo Deus que fez coisas grandiosas no passado. Nós não podemos acreditar disso. Mesmo sendo um escravo, José servia com amor e dedicação. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite.
o quanto de amor e de dedicação você tem colocado na missão que Deus te deu, no chamado que Deus fez para você. O quanto de amor, de vontade você tem colocado, você tem empenhado nesse chamado que Deus te fez. Porque ele é seu, não é de mais ninguém. A missão que Deus chamou você para fazer, só você pode fazer, jovem. É lá no lugar onde você atua que Deus vai usar você. Mas o quanto você tem se empenhado em fazer isso, em observar as oportunidades que Deus dá. Talvez há pessoas ao seu lado que está clamando por conhecer a verdade, que dá inúmeras oportunidades, mas você ainda não percebeu, não teve a sensibilidade. Pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de um socorro, às vezes de um abraço. Quando nós servimos com amor e dedicação, o Espírito Santo vai nos dando essa sensibilidade. E nós vamos percebendo algumas coisas. E Ele vai colocando pessoas no nosso caminho. Ele vai costurando a nossa vida com a vida das pessoas. E as pessoas vêm de longe. E assim, parece até coisa do acaso, mas não é obra do acaso. É a ação do Espírito Santo. E uma palavra dita ali pode mudar o futuro de uma família. Ou uma ação feita em prol de alguém pode mudar o futuro de uma cidade. Eu estive na cidade de Eunápolis, não sei quantos conhecem ali, região da Bahia, fica próximo a Porto Seguro, e eu conheci um irmão, o irmão chamava José do Sacramento, e é uma família muito tradicional, uma família adventista tradicional ali, e ele me contando a história de como o adventismo chegou na cidade. Hoje, para vocês terem ideia, uma cidade de 80 mil habitantes, tem em torno de 7 mil adventistas, 5 distritos, uma cidade fortíssima. E ele disse que ele morava em São Paulo, e um dia ele estava no trem, não era nem metrô, estava no trem ali na Zona Leste, indo trabalhar. E um senhor com um livro na mão, e ele assentou e perguntou para o senhor: o que você está lendo? E o rapaz começou a contar a história do livro. E ele estava lendo O Desejado de Todas as Nações. E ele ficou maravilhado com aquela história. E ele falou: nossa, eu queria aprender um pouco mais disso. Ele recebeu o estudo, ele se batizou, e ele sentiu no coração o desejo de voltar e de contar aquilo para a sua família. E ele então voltou para a Bahia, e ele começou a pregar, batendo de porta em porta. Ele conhecia todo mundo, e ele saía, e ele falou assim para mim que o coração dele, cada vez que ele contava para alguém, o coração dele ardia mais de vontade de contar, e ele não conseguia dormir, e ele se lembrava: puxa, eu tenho um amigo de infância, eu preciso contar para ele. E em pouco tempo a mensagem foi se espalhando, e a igreja ganhou essa força que ela é lá hoje. E é assim em muitos lugares. Precisa de um só mudar a engrenagem, colocar a força do Espírito Santo, ser guiado, ser tocado pelo Espírito Santo, para que Deus faça coisas maravilhosas. Pergunta crucialmente importante: você sabe o que é trabalhar com gosto? Lá em Minas a gente tem essa expressão, o mineiro gosta de falar isso: ah, porque foi e pegou com gosto. Você sabe o que é trabalhar com gosto? Alguns sabem, alguns vão dizer para mim: pastor, eu trabalho muito, viu? Eu lá na minha empresa, eu dou o meu melhor, eu sou um dos melhores funcionários, eu sei o que é trabalhar com gosto, porque quando eu pego para trabalhar, eu não paro. Eu admiro muito isso. E como dizem por aí, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Porque na vida a gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que estar duro, nada cai do céu. Mas trabalhar com gosto, no sentido que eu quero dizer para vocês, é fazer aquilo que a gente gosta, fazer com amor, fazer com dedicação, com esmero. Trabalhar com gosto significa produzir, porque quando a gente ama, a gente gera resultados. Isso se aplica na nossa vida profissional, se aplica também na nossa vida relacional, em todas as áreas da vida, principalmente na espiritual. Sabe por quê? Porque quando eu trabalho com gosto para Deus, dá fruto. A gente atrai as pessoas, não pelo nosso carisma, mas pelo poder do Espírito. E o Evangelho vai ganhando corações, o Evangelho vai ganhando as casas, a cidade, e assim o reino de Deus vai se expandindo. É impossível, queridos, trabalhar com vontade, trabalhar com amor, e o resultado não vir. Eu me lembro de uma citação do livro Evangelismo, em que a irmã White diz assim:
quando nós nos empenhamos para fazer a obra do Senhor, o resultado será proporcional ao entusiasmo que você coloca na obra de Deus. Quando nós vamos entusiasmados, felizes por estar sendo usado por Deus, por estar servindo a maior causa de todos os tempos, o resultado é proporcional ao amor, a dedicação e o entusiasmo que nós colocamos. Aqui está o segredo. Esse é o segredo. Colocar amor naquilo que nós fazemos, amar o chamado que nós temos. E ela diz ainda no Patriarcas e Profetas, página 215, a assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José, não era o resultado de um milagre direto. Apesar de ter a bênção de Deus, apesar de ter o controle de Deus sobre aquela circunstância, sobre aquela história, o milagre só acontecia, sabe por quê? Porque José era operoso, porque ele trabalhava. E quem não trabalha, atrapalha. Essa é a grande verdade. Dolorosa, mas uma grande verdade. O sucesso era proporcional ao amor e o entusiasmo que José colocava. José via tudo aquilo ali como uma grande faculdade que Deus estava o experimentando. E ele procurava extrair lições positivas de tudo aquilo ali. Olha que caráter extraordinário. Esse é o grande desafio para nós cristãos. Entendermos que as nossas provações é uma forma de Deus preparar a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, que é o nosso caráter, a faculdade da vida. E ela diz mais: a sua operosidade, zelo e energia eram coroados pela bênção divina. José não ficava ali com o braço cruzado, esperando Deus agir. E às vezes a gente fica assim. José ia, colocava a sua força, a sua vitalidade, o seu vigor, e Deus o coroava. Eu sei que no início do ano nós somos mestres em fazer as metas, né? A gente coloca no nosso coração, na nossa mente, esse ano eu quero ler a Bíblia, esse ano eu quero levar uma pessoa para Cristo. E aí a gente cruza os braços o ano inteiro, e chega em dezembro, ou a gente lamenta, ou pela misericórdia de Deus, alguém bate na nossa porta, né? Pedindo para conhecer, coisa muito difícil de acontecer. Mas a história de José nos ensina de que para que o milagre aconteça, o ponto de partida tem que ser nosso. Nós temos que ir lá no campo. O milagre acontece lá fora. O milagre acontece no sofá da sala das pessoas. O milagre acontece quando nós descemos das sarjetas e nós vemos que as pessoas estão morrendo lá fora, literalmente. O milagre acontece quando eu paro de me preocupar comigo mesmo. Eu começo a me preocupar com as pessoas. Eu começo a amar as pessoas, viver um evangelho prático, um evangelho verdadeiro, um evangelho relevante, que se incomoda sim com a nocividade do pecado. Essa que é a verdade. A gente cai numa armadilha de ficar acomodado a essa vida, sabe? Liga a televisão e a mente está cauterizada, você vê aquelas notícias terríveis, e parece que, né, o Brasil urgente, cada coisa mais terrível que a outra, e parece que aquilo não mexe com a gente mais, a gente perde a sensibilidade, a gente deixa de ser humano. Amados, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos preocupemos sim com as pessoas, com as famílias, com as crianças abandonadas. Perceba que a Bíblia no Antigo Testamento, a grande cobrança de Deus não era com os serviços culticos do templo, mas era com os órfãos e as viúvas, era com quem tinha fome, era com quem estava sedento. Quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar que cargo você tinha na igreja, Ele vai perguntar para você se você alimentou quem estava faminto, se você amou de verdade, se você deu agasalho para quem tinha frio, se você foi na prisão ver quem estava preso. Um evangelho verdadeiro, transformador. Preciso terminar. E a última pergunta que eu queria fazer nessa noite para reflexão é: o trabalho, as nossas atividades, a função que nós exercemos, a nossa posição social, pode afetar a nossa vida espiritual? Bom, eu queria dar uma resposta não baseada na minha opinião, mas baseado naquilo que a Bíblia diz. E eu cheguei a essas 3 conclusões. Primeira delas, nós podemos errar sim, e ser forçado a fazer de maneira errada.
Eu vou dar um exemplo. Eu não sou contra o cristão entrar na política. Não sou contra. Mas eu sempre alerto o meio em que ele está entrando. E eu tenho um amigo assim, muito próximo, que ele sempre sai candidato, né, à política, e ele vai me contando as coisas que acontecem. Eu sei que corrupção pode acontecer em qualquer lugar. Corrupção está no caráter da pessoa. O meio influencia muito, mas é o caráter que vai mandar. No entanto, a pressão de certas posições ela é imensamente maior e é constante. E ele foi me contando os esquemas, o sistema que acontece, e ele falou assim: olha, eu cheguei à conclusão de que é impossível você ser digno e honesto seguindo essa profissão. E aí eu pedi para sair, porque eu fiquei cada vez mais enfraquecido, o tempo foi passando e as portas foram se fechando, e parecia que eu não tinha outro caminho a não ser me enveredar pela corrupção. Então eu respirei fundo e falei: estou fora, o quanto antes. É perigoso. O trabalho também pode roubar o tempo de Deus. Quando eu falo trabalho, eu estou falando do nosso sonho de profissional, acadêmico. Quanto tempo nós temos dedicado a estar na presença do Senhor? Eu sei que José e os personagens bíblicos de sucesso, ele teve os seus momentos ruins, ele teve os seus momentos de falha, mas todos eles têm uma coisa interessante e importante: eles tinham comunhão com Deus, eles tinham uma vida espiritual, eles buscavam o poder do alto, e não é por nossa força e nem pela violência que nós seremos vitoriosos, mas é pelo poder de Deus. Quanto tempo você tem passado aos pés de Jesus? Quanto tempo você tem passado estudando a palavra de Deus, se alimentando da verdade, escavando os preciosos conselhos que essa palavra tem? Isso pode roubar o seu tempo e também fazendo a gente ter foco naquilo que não é o principal. Eu estou colocando dinheiro ali, mas pode ser qualquer outra coisa, status, poder, influência, seja lá o que for. Priorize aquilo que é para ser priorizado. A palavra de Deus diz, Jesus nos aconselhou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As coisas que nós precisamos, que Deus sabe que nós precisamos, de fato, elas serão acrescentadas. Tenha equilíbrio na vida. Deixa um tempo para a sua família, sabe? Tem hora que é preciso desligar mesmo. Eu no começo, nos primeiros 2 anos, que a gente está chegando, né? A gente quer mostrar trabalho e a gente vai com aquela intensidade e não tem folga, não tem segunda, não tem nada e vai. Aí chega um tempo que você olha para trás e fala: tá, mas eu estou correndo para quê? E aí? Que adianta eu correr lá na frente, a família ficar para trás? Que adianta eu me preocupar com a obra do Senhor e me esquecer do Senhor da obra? Eu vou estar dando o que para as pessoas? Vou dar aquilo que eu não tenho? Eu não passo tempo com Jesus. O que eu vou lá no púlpito falar de Jesus? Eu não passo tempo com a minha família. Como que eu vou aconselhar uma família? Calma. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus vai te dar exatamente o que você precisa. Foi assim com todos no passado. É assim hoje e será assim sempre. Porque as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. A atuação de Deus não muda. O que é sucesso, o que é fracasso? A Bíblia diz que sucesso é isso aqui, olha. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. E no final do verso 3 diz assim: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando a gente tem prazer na lei do Senhor, quando a gente tem prazer na palavra de Deus, tudo que nós fazemos é bem sucedido. E a Bíblia fala que fracasso, olha aí, Marcos 8,36, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a vida eterna? Do que adianta chegar lá no topo, aonde ninguém chegou, conquistar todas as posses, conquistar todo o dinheiro, toda a influência, se perdeu o que é mais importante, que é a vida eterna? Sucesso não é o que você tem, sucesso é quem você é. Eu tive o prazer de conhecer esse homem aí. Vocês conhecem a história dele, o Vitor, que foi goleiro do Londrina. Ele
quase assinou com a Chapecoense, e aí aconteceu aquele acidente, né? Se ele tivesse assinado, ele estaria naquele avião, poderia ter perdido ali a sua vida. Nós fizemos um congresso ano passado, um congresso jovem, e ele ficou lá em casa alguns dias. E a gente ficou muito próximo, a gente começou a conversar e falar de futebol, ele falava da carreira e contava algumas coisas. E ele contou uma coisa que eu falei assim: Vitor, você tem que contar isso nos seus testemunhos. Magnífico. Ele jogava no Vitória e o agente dele ia levar ele para o PSV da Holanda. E quando chegou lá, o agente dele tinha feito um esquema, porque o PSV da Holanda havia visto um goleiro e quis o goleiro. Só que esse olheiro que viu o goleiro não estava no PSV naquela semana. Ele estava rodando o mundo. E aí, então o agente foi lá e levou o Vitor. E aí eles já quiseram assinar os contratos. Não, vamos assinar 5 anos e tal. E o contrato era milionário. O Vitor olhou para aquilo e falou: puxa, eu nem me profissionalizei, vou ganhar tudo isso. Mas aí ele percebeu que algo estava diferente. Algumas informações não batiam, algumas descrições não batiam com a história dele. E então ele começou a conversar com o tradutor ali. O tradutor falou: não, você jogou no Grêmio, né? E tal. Ele falou: não joguei no Grêmio, eu estou vindo do Vitória. E aí ele falou: então peraí, tem alguma coisa errada. E foi a fundo até que ele descobriu que não era ele. E aí o PSV falou: não, então fica aqui uma semana, faça o teste e a gente vai ver se contrata você. Ele fez o teste durante a semana toda. E aí, quando estava prestes a assinar o contrato, chega o tal goleiro que o olheiro tinha visto. E o goleiro era enorme, maior do que ele. E quando bateram o olho no goleiro, não fizeram o contrato com ele e nem viram o goleiro treinar, assinaram com o goleiro. O goleiro era o Cássio, que hoje está no Corinthians, hein? Era ele que o olheiro tinha visto. E aí ele voltou para o Brasil, voltou frustrado, triste. Só que quando ele voltou para o Brasil, ele começou a namorar a esposa dele, que é de família adventista. E ele conheceu a mensagem de Deus. Ele falou: Douglas, olha como é a vida da gente. Uma escolha, uma postura que nós temos. Ele podia ficar calado como um bom brasileiro, né? Aproveitar a oportunidade de se dar bem na vida. Contrato assinado, acabou. Eram os milhões na conta dele, já estava assinado, já era. Mas ele preferiu ser honesto. Ele preferiu ser íntegro. E Deus o coroou com a verdade, com a vida eterna. Amados, em muitos momentos nós teremos ofertas. O mundo nos faz muitas ofertas. Jovens, o mundo vai te fazer muitas ofertas. Mas não existe nada maior, não existe nada mais honroso, não existe nada mais perfeito do que ser um servo de Deus. Do que adianta ganhar o mundo, ganhar os holofotes e perder a grande coroa da eternidade. Que Deus abençoe você, que você esteja feliz pela oportunidade que Deus te deu, de tê-lo encontrado, ter permitido que o Senhor te molde e te leve para a vida eterna. Que essa seja a sua grande recompensa e a sua grande motivação de continuar servindo o Senhor todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Nesse momento quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar o hino 476. Esse é meu hino predileto do Inário. Eu achei. Nosso maior tesouro, a nossa maior conquista de todas. Recebi
que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição. Sangue por mim derramou, ao seu lado estou, para o céu eu vou, quero a vida lhe entregar. Poderoso Deus, nós nesse momento, Senhor, nos entregamos às suas mãos. Cada um que aqui está, Senhor, representa uma história de vida, escolhas, erros, acertos, sofrimentos, felicidades. Tudo isso compõe a pessoa que nós somos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa extrair o que há de melhor em cada um de nós, Senhor. E que isso seja usado para promover o teu reino, Senhor. Para promover a tua causa. Que em nome de Jesus, ao estar na tua presença, ao buscar a tua face, que nós sejamos transformados através da contemplação do teu caráter. E que dia após dia, Senhor, possamos crescer naquilo que ainda precisamos crescer. Que possamos aprender, Senhor, com os nossos erros. E que tenhamos a felicidade em servir ao Senhor. Eu peço de maneira especial que o Senhor abençoe aqui as famílias, abençoe os pais, as mães, os filhos, os casais, que o Teu Espírito Santo os ilumine, Senhor, para que a família esteja cada vez mais solidificada e alimentada por Tua palavra, Senhor. Abençoe também os nossos jovens, que estão no momento de maior vigor físico e intelectual, que eles possam usar todas as suas habilidades, as suas capacidades, Senhor, para promover o Teu reino, Pai. Que aonde eles estiverem, que eles sejam imbuídos do Teu Santo Espírito e com eloquência, Senhor, possam testemunhar de Ti. Nós estamos vivendo os últimos momentos dessa história, Pai, e suplicamos que o Senhor nos batize com o Teu Espírito Santo. Que em nosso coração esteja a alegria de Te servir e que isso se reflita, Senhor, num trabalho operoso em prol da salvação do pecador. Dê-nos uma semana abençoada, nos traga aqui, pelo poder do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe você, te guarde, te ilumine. Não saia daqui sem dar um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado aí. Convide ela para estar aqui essa semana, porque será uma semana abençoada pelo poder de Deus. Uma ótima noite, uma feliz semana.